Eu já fui muito viciado em jogos competitivos. Free Fire, Brawl Stars, Clash Royale, FIFA Mobile, entre outros. Mas eu parei de jogar esses jogos por um único motivo: o vício. E de lá pra cá, muita coisa melhorou na minha vida. Nesse vídeo, eu vou te contar o porquê que eu parei de jogar jogos competitivos. Atualmente, eu tenho 18 anos de idade. Isso significa que eu nasci lá em 2008. E ali no auge da minha infância, entre 2014 e 2016, eu não tinha acesso ao celular. Por isso, eu ficava brincando o dia inteiro, seja sozinho ou com meus amigos. É bom lembrar que nessa época, o celular era uma coisa bastante rara. Só que mesmo você tendo o celular, mesmo você tendo algum celularzinho pequenininho que rodasse algum jogo, a internet também era uma coisa que era super rara. Só que com o passar do tempo, com as condições financeiras da minha família melhorando, eu até ganhei o meu primeiro celular. Ele era um pocketzinho pequeno da Samsung. Ele esquentava muito e eu tinha que tirar a bateria dele e pôr às vezes na geladeira ou passar um pano para esfriar. Esse celularzinho ele não rodava quase nada, porque ele sempre esquentava. Ele rodava alguns jogos ali que tinham pré-instalado nele, que eram da Gamesoft, eu acho que muitas pessoas conhecem. Ele rodava Pou, Tom, o Tang Tom e alguns joguinhos básicos da época. Só que assim, com o passar do tempo eu comecei a ganhar celulares melhores. E assim, eu comecei a jogar jogos que eram melhores. Naquele tempo estava no auge bastante do Clash Royale, o Clash of Clans. Então já eram jogos que o meu celular conseguia rodar. Só que como eu falei, a internet em si também era uma coisa rara. E eu só fui ter internet de verdade mesmo lá para os anos de 2020, 2021. Então, mesmo eu jogando esses jogos, quando eu ia em algum lugar que tinha internet, que era muito raro aqui onde eu morava no interior, tu achar um lugar com internet para você poder jogar esses jogos, eu ainda assim jogava eles, mas eu era uma criança bastante ativa. Eu ainda brincava, eu ainda corria, eu ainda socializava, enquanto eu estava nesse período da minha vida. Só que com a vinda aí da internet e com, cara, o maior acesso a jogos e coisas do tipo, eu comecei a ficar mais sedentário, mais parado, mais na minha, mais sozinho e mais depressivo. E não é à toa que começaram a vir as zoações também, né? Quem que não vai querer zoar um piá gordo e depressivo igual eu era? Então, eu comecei a sofrer zoações no colégio, zoações, piadinhas, às vezes até da minha própria família. Só que, cara, eu continuava lá jogando, né? O que importava era conseguir chegar na Arena 5, na Arena 6 do Clash Royale. Depois, quando veio mais a época ali que eu fui mais viciado Free Fire, em conquistar o mestre, e é isso aí. Eu não ligava muito para essas consequências que mais no futuro iam afetar mais a minha vida, né? O que eu me importava era continuar nos jogos competitivos que estavam arruinando a minha vida. Bem, você pode estar aí perguntando, né? Como que isso ainda pode piorar ainda mais? Bem, eu, além de ser um viciado nos jogos, ficar gordo, ficar depressivo, ficar broxa de tanto porcaria que eu me injetava e não fazer nenhum exercício, eu ainda tive a audácia de gastar mais de R$ 500 em jogos competitivos. Eu sei que para você hoje não parece muito, mas naquela época, cara, R$ 500, pô, é quase R$ 1.000 hoje em dia. Então gastar tudo isso em dinheiro em jogos competitivos, cara, é a maior burrice. Pra mim, hoje em dia, gastar 5, R$ 10 que seja em jogos competitivos, em qualquer jogo aí que fica te obrigando a ficar sempre ativo ali no jogo, cara, isso pra mim acho que é o maior atestado de burrice que existe hoje em dia. E você deve estar pensando que mesmo eu gastando dinheiro nos jogos, gastando tudo isso, eu era um bom jogador. Pois é aí que você tá enganado, cara. Porque mesmo eu gastando tudo isso de dinheiro, comprando skin, comprando habilidades lá no Free Fire, na época do Clash, comprando gema, mesmo assim eu ainda era um dos piores jogadores entre a minha roda de amigos, entre as pessoas que eu conhecia. Eu jogava, cara, eu era viciado, eu jogava muito, mas muito mesmo, e eu ainda continuava no mesmo lugar,
abaixo dos meus amigos, abaixo das pessoas que eu conhecia, que eu tinha no meu jogo lá, e eu continuava abaixo. Cara, e isso era muito estranho, porque eu via que eles jogavam muito menos, eles jogavam às vezes de vez em quando, eles aí também eram viciados assim nos jogos, mas eu jogava muito, cara, eu dava minha vida por aquele jogo, mas eu ainda ficava abaixo deles. Como que isso era possível? Pouco tempo depois eu descobri que existia um mecanismo que era o que fazia eu ficar nesse lugar, que fazia eu ficar preso na parte de baixo do ranking dos jogos. Esse começo, aonde eu estraguei a minha vida, cara, me rendeu depois ali aquela situação que todo adolescente que foi viciado em jogos teve. Aquela adolescência, sabe, viciada em tudo que é tipo de coisa, seja em Reels, em vídeos curtos, né, TikTok, seja em comida gordurosa, tudo essas, sabe, vídeos adultos, tudo aquilo que é ruim e que vicia. Eu fui aquele adolescente viciado. Então, aí a minha adolescência foi a viciada igual de muitos. Mas o que eu fiz então para mudar isso? Como que foi o recomeço, aonde eu parei de ser um viciado e comecei a ser um cara aqui para mudar a minha vida? E que conseguiu largar de vez esses jogos competitivos. Bem, isso é básico. Quando eu vi que eu tava viciado ao extremo nisso tudo, que eu não dormia mais direito, pensando em que eu tinha que conseguir chegar de algum jeito na tal patente porque a temporada já tava acabando, e tudo isso que eu vivia pro jogo, eu decidi parar. E isso daqui não foi fácil no começo, principalmente no começo, porque eu tava muito acostumado, aquilo lá quase pra mim era o meu trabalho, era uma coisa além de um trabalho, é como se fosse a minha vida aquele jogo. Então foi muito difícil eu parar, porque eu tava viciado ao extremo. Só que mesmo assim eu ainda comecei a buscar melhoria pessoal, a ver hábitos bons, como largar hábitos ruins, quais coisas eu tinha que implementar na minha vida para eu conseguir emagrecer, para melhorar tudo na minha vida. E foi aí, durante essa busca na melhoria pessoal, que eu descobri o mecanismo que esses jogos usam para fazer a gente ficar viciado, como eu fiquei. Esse mecanismo, ele é o handicap. Ele é um mecanismo aonde, se o jogador sempre tá ali tentando, batalhando, cara, conseguindo as melhores habilidades possíveis no jogo, estratégias, atalhos e coisas do tipo, ele vai te castrar. Sim, ele é isso mesmo, ele vai te castrar, ele vai cortar tuas asinhas. Ele nunca vai deixar você subir assim fortemente no jogo. Ele vai fazer você sempre ficar cortar tuas asinhas para você nunca subir de forma abrupta no jogo. Ele sempre vai te fazer você ficar ou abaixo, para você ficar brabo e continuar jogando. Não, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer, tenho que vencer. E aí você começa às vezes a gastar dinheiro no jogo para tentar evoluir mais rápido. E é isso que o jogo vai fazer com você. Se você quiser saber um pouco mais, pesquisa aí no Google o que é handicap e você vai estar encontrando aí. Depois disso, depois que eu descobri esse mecanismo que os jogos usam para nos fazer ficar viciado neles, eu nunca mais joguei nenhum jogo competitivo. Esse foi, na verdade, o estopim que me fez parar de jogar jogos competitivos. E hoje em dia, que eu já tenho uma mentalidade muito mais equilibrada, que eu já sei que talvez eu poderia jogar alguns jogos competitivos depois aqui no final do dia, eu não jogo, porque eu sei que todos eles têm esse mecanismo. O Clash Royale tem esse mecanismo, o Free Fire tem, Clash of Clans, FIFA Mobile, tudo jogo que você pensar que existe uma temporada, que existe rank, tem esse handicap nos mecanismos na programação do jogo. Por isso que agora eu só jogo jogos de modo história, jogos que usam talvez da minha criatividade, como Minecraft, por exemplo, é um jogo que eu super jogaria hoje em dia. Jogos de modo histórias que, por exemplo, vamos supor aqui, Dying Light, Resident Evil, The Last of Us, todos esses eu jogaria. Só que hoje em dia, sabe, eu me enjoei tanto, eu tive tanto trauma com esses jogos do passado, esses jogos competitivos, que, cara, nenhum jogo mais me dá vontade, me dá tesão de jogar. Então, cara, eu prefiro muito mais hoje em dia tentar focar na consistência, em treinar, em postar vídeo aqui no YouTube, em fazer as coisas que eu sei que no futuro vão melhorar a minha vida. Então, jogos que tem começo, meio e fim são os que eu jogo. Jogos de modo história, como eu falei, eles têm
têm começo, meio e fim. Eles não são cheios de temporadas e ranks pra ficar fazendo você ser preso e viciado no jogo. Então, a coisa que você tem que tirar desse vídeo, se você quer mesmo parar de jogar esses jogos, é você ter noção que o que eles mais querem é te fazer ficar viciado, e por isso eles usam você como um prisioneiro. Eles fazem você ficar brabinho e fazem você ficar preso ao jogo. Você não pode parar de jogar, porque se você parar de jogar, você vai perder a sua patente que você tá atualmente. Então, parar com os jogos competitivos, eu acho que é uma das coisas que vai mais melhorar a sua vida se você for um viciado. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você hype o vídeo para ele chegar para mais pessoas e se inscreve no canal se você estiver gostando dos vídeos. E se você estiver gostando e quer assistir o próximo vídeo, assista esse vídeo aqui que eu acabei de postar sobre como você usar as redes sociais para melhorar de vida. É isso, um abraço e até a próxima.